boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite. Eu tô meio mal-humorado hoje. Tô meio mal-humorado. Por quê? Tá muito calor, tô com calor. Ai, tá mesmo. Por causa Eu nem do falei. calor. Eu nem falei boa noite pra Bia, você já falou que tá mal-humorado. Boa noite, Bia. Boa noite, tia Érica. Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Ô Zé, mas por que você tá mal-humorado? Tá muito calor, tá muito calor. Não vou mais comprar a vaca, não. Não, vou comprar uma piscina. Vou comprar uma piscina. Ah, isso é bom. Vou Ô, comprar Zé. uma piscina. Mas você não pode estar mal-humorado, porque ontem foi seu aniversário e a gente precisa cantar parabéns pra você hoje. E agora a minha baixa estima fica alta. Quantos Agora, anos você fez, eu Zé? não posso falar, não. Eu sou que nem mulher que não revela idade. Eu não revelo Ai, idade. ai. É, Ah, eu sou mulher e eu revelo a minha pessoa que idade. revela idade é muito esquisita, essa Quantos pessoa. anos você fez, dona Você tá Érica? falando de mim, né, Zé? Só A porque pessoa que revela idade aí, não sei não, ô Bia. Tá Semana- muito esquisita. semana passada eu falei minha idade. É, eu morri de vergonha aqui atrás. Morri de vergonha. Eu que tenho. Eu fiquei com vergonha por ela, ô Bia. Tadinha dela. Ó, É. Tadinha. olha quem já tá aqui pra gente cantar parabéns pra você, ó. Tá a Andréia e a Alexia, tá a Julia, a Júlia, a Maria Carolina. Olha só, deixa eu ver quem mais aqui. A Carol e a Lulu, o Davi e a Esther, a Júlia já falei. Olha, tem bastante gente. O Heitor Machado. Então tem bastante gente pra cantar parabéns pro Zé. Bem animados, Mas eu queria saber então. desse povo vai mandar presente, o povo. Vamos mandar presente, manda parabéns pro Zé. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo por vir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva o Zé! Palmas pra eu. Quem quer presente? Eu quero presente. Mas eu quero presente do pessoal que tá assistindo também. Pessoal, coloca aí parabéns pro Zé, então, que esse vai ser o presente dele. Manda uma figurinha, manda um beijo. Não, tem que mandar um iFood aqui. Ô, dona Érica, para de ser mão de Ele vaca. quer um iFood. Eu quero um iFood, eu quero um iFood. Ah lá, ó, tem um monte de gente. Ó, o Heitor falou parabéns, Zé. A dona Nair falou boa noite a todos. Amém, dona Nair. Deus abençoe a senhora. Pessoal, manda uma figurinha aí pro Zé. Não precisa ser. Manda a figurinha de um iFood pra ele, tá? Eu De quero uma um comida. chapéu, eu quero um chapéu novo. Eu quero um chapéu novo. Ó, tem alguns presentes pra você aqui, tá bom? Cadê? Vou dar o primeiro presente, que foi a Filó que mandou. É uma maçã? É uma maçã? Não, a maçã eu comi semana passada. Ó, o Zé tá ganhando um presente da Filó. Da Filó? É, a Filó não pôde vir, mas ela mandou o presente. Ei, Filó. Olha que chique que o Zé vai ganhar da Quem Filó. que foi Ó, que ganhou? Ganhei. Ó, um perfume. perfume, Ô, ó. Filó. Vou Happy deixar aqui seus birthday, happy presentes. birthday, Filó. Agora aqui tem um presente da tia Érica pro Zé. O que foi? O que foi? Aquilo que você me pede toda live. Aquela música lá, nós vamos cantar de presente. Ah, a gente vai cantar essa música também. Olha o que você ganhou da tia Érica. Um própolis novo. própolis Oba, novo, oba. ê! Gostei, eu Muito gostei. bom. Ah lá, a Laísa Eu entrou. gostei Ó. dos presentes. Isso, Laísa, manda parabéns pro Zé, que foi Agora eu tô aniversário dele. esperando o da Bia. Qual que é o Agora da tem Bia? o presente da Bia. O que a O meu Bia é vai dar? muito bom, Zé. Ela Sim. falou que não. Fala aí, Bia, você não pôde dar o quê pra ele? Como a gente não conseguiu a vaca, eu trouxe um cavalinho. Oh, gostei, fiquei emocionado. Que cavalinho simpático. Aí, ó. Cavalinho. O pangaré do Muito, Zé. muito, Não tem a muito vaca, bom. mas fica com o pangaré, tá Ah, bom? mas o pangaré, sai leite do pangaré. Não. Aquela Ai. deixou o pangaré O aqui que na eu vou sua fazer com o pangaré casinha. sem leite? Pode andar com o cavalinho. Esse pangaré sem leite aqui, o que eu vou fazer com ele, filho? Nossa, Zé, que mal querido. Vou guardar aqui Tá essa bom, foto. obrigado. Então o Zé ganhou um pangaré, todo mundo pode ver o pangaré aqui na casinha. Como chama a sua casa mesmo? Zé Colmeia. A Zé Zé Colmeia. Colmeia, minha Aqui casa. também tem um própolis. Já vamos aproveitar e colocar o própolis. Vai lá. Ah, esse própolis é meio ruim, não dá pra trocar, não? E ganhou um perfume da Filó. Ó, muito bem. Está cheio de presente, viu? Ah, mas Parabéns. o povo vai mandar mais, eu tô esperando, tô esperando.
O maior presente, né, é o amor das pessoas, não é, Zé? Não. Não tem esse tipo de discurso de amor, não. É amor acompanhado de obras. Ai, Amor gente. acompanhado de Amor é- obras. Não, olha como as pessoas estão mostrando carinho por você, tá vendo? Parabéns, Zé. Manda aí os presentes, pessoal, senão eu vou ficar com a autoestima baixa. Não vai não. Pessoal, vamos agora, né, parar de brincadeira aqui, vamos orar, agradecer ao nosso Deus e depois a gente vai cantar, então, já que o Zé fez aniversário, a gente vai cantar a música preferida dele, né? Vamos agradar um pouquinho, então. Quem entrou também foi a vovó Dalva, o seu João, vovô João, meu pai. Beijo pra vocês. Eu fiquei esperando os parabéns do vovô João pra vir aqui, mas ele não veio. O vovô João me magoou hoje. O vovô João me magoou hoje. A gente ia trazer banana de presente, não trouxe. É de quinta que ele traz a Não, banana. tô chateado com o vovô. Vamos orar então, tá nada, Zé. Vamos lá. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos na minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado vida, saúde, tem respondido às nossas orações. Obrigado pelo seu cuidado conosco. Obrigado por cada criança que já está aqui conectada. Abençoe a vida delas, ó Deus, e também daquelas que vão assistir depois. Que o Senhor esteja cuidando de cada criança, de cada família. E que o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, nos dando sabedoria para o nosso retorno às aulas. Que o Senhor esteja nos abençoando e protegendo a saúde de todos. Nós oramos por esta aula. Que o Senhor nos capacite e que possa ser uma bênção para todos que estiverem ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê meu burro? Olha aqui, ó. Alguém disse assim, ó. Vou falar pro tio Ronaldo fazer um lanche de presente para você. A Aí Carol sim. do quinto ano. Aí tem gente vermelha. Muito Gostei da bem, ideia. Carol. Ele Mas gostou é da hoje? ideia. Será que é hoje? Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso. Eu acho que não é hoje, não. Vai ter que ser outro dia. Amém, né, Maria Carolina? Amém pelo lanche. Vamos louvar a Deus, então, sem dar risadas hoje. Viu, Zé? Eu tô sério por causa do calor. Eu vou até cantar pra cá pra ele não gritar no meu ouvido hoje. Eu tô sério por causa do calor. Não, Fiquem fala- tranquilos. Fiquem tranquilos. Vamos. Ó, eu vou cantar aqui mais perto da Bia hoje, tá? Tá bom. Vou fazer barítono, Bia. Ai, Eu Zé, vou fazer o barítono. eu não consigo me controlar. Você fica sério Nós aí vamos também. cantar sem dar risadas a música do Zé. Qual que é a sua música, Na Zé? segunda, na terça, na Eu já tô quarta. rindo já. Minha Pequenina Luz. Lembre-se que tem uma parte que eu e o Zé cantamos juntos, mas eu vou cantar assim. Eu faço E a outra solo. parte, a Bia faz um solo aí. Se você quiser cantar com a Bia, fique à vontade, tá bom? Esqueci que eu falei. Meu pangaré vai cantar com a Bia. Oi. Canta bem alto, tá, Bia? Zé, você não precisa O meu- cantar muito O alto, meu não. pangaré vai cantar com a Bia. Fica tranquila. Tá bom, tá Bem animados. Vou cantar perto da Bia. Fica aqui pertinho, tá? Mas tanto tempo que não canta, que eu nem lembro a letra. Bia, fica tranquila. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar Meu pangaré.
deixar brilhar minha pequena luz. Eu vou deixar brilhar, vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Amém. Mas você fala aí. Uma voz diferente hoje. Ô, Bia, o pangaré não cantou, esse pangaré aqui é mudo. Pra quem chegou agora e não viu, o Zé ganhou um pangaré de aniversário ontem. Mas você ficou fazendo muita firula hoje com a voz, hein, Zé? Eu tô aprendendo outras vozes, eu tô aprendendo Olha outras lá, ó, além do marido. o Heitor Oliveira colocou lá um kkkkkkkkkk eterno ali, ó, de ouvir você. Tô aprendendo outras Um vozes. beijo pra Dona Consolação, um beijo pra Duda, um beijo. Fala pra Consolação mandar umas bananas pra nós, dona Érica. Eu não. De presente do meu aniversário, Fala uai. você então. Dona Consolação, a senhora é linda. Manda umas bananas. Olha que interesseiro. Vamos cantar mais, senão o Zé vai continuar pedindo coisa aqui pra todo Hoje eu mundo. tô sério, manda no calor. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e quem vai recompensar? Quem vai recompensar? Deus. Deus. E Deus o recompensará. Vamos lá? Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Quem dá com alegria, quem traz almas para Cristo, quem ora sempre, sempre vai brilhar. É isso aí, a gente precisa brilhar a luz de Jesus. Tá pronto para aula? Tô. Aê, Bia. E o Zé? Eu tô com calor. Não dá pra pôr ar-condicionado aqui na nossa live? Vai precisar de uma Vamos fazer uma oferta. vaquinha aí entre a turma, dona Érica? Vamos dividir aí, cada um Isso dá não. pelo menos uns R$200. Aí não vai ser uma vaquinha, vai ser uma boiada inteira, né? Vamos orar, né, Zé? Não, vamos orar. Deus é o Vamos dono orar de por todas um as coisas. ar-condicionado. Isso, vamos orar. Deus pode suprir essa necessidade, não é? É, Mas se a gente ficar falando do calor, a gente não fala da palavra de Deus. E hoje nós temos que continuar a nossa história, cheio de provisões do Senhor, né? Então, por falar em provisões, vamos falar o versículo Filipenses. Você lembra do versículo? Filipenses Filipenses 4:19. 4:19. 4:19. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Eu vou falar e o Zé e a Bia vão repetir bem alto. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. E o meu Deus, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus Há de suprir em Cristo Jesus. cada uma das vossas necessidades. cada Gostei uma, dessa parte aí. cada Olha o uma, ar-condicionado aí aparecendo. Deu certinho, hein? Nada combinado. Ô Zé, Nada combinado, deu Zé, certinho. eu vou te dar um papel amarelo hoje, hein? Cada uma das nossas necessidades. Amém. Amém. Agora vamos falar inteiro. Crianças, atenção aí. Alguém escreve para mim aí só a referência. Filipenses 4:19. Vamos falar inteirinho agora, tá? Vamos lá. 1, 2 e já. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada
cada uma das vossas necessidades. Não tem problema, Bia, mas você falou bem um bom tanto. Que parte que você Eu errou? falei todas em vez de cada uma. Ai, cada uma de vocês. Vamos lá, mais uma vez só. 1, 2 e já. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. Esse era o versículo da vida do George Miller. E é o versículo que eu e você devemos também, todos os dias, nos lembrar e colocar diante de Deus as nossas necessidades. As necessidades é aquilo que não é necessidade e desejo do nosso coração. Nós também podemos pedir para Deus e conforme a vontade dele, ele pode nos dar. Porque a Bíblia também diz no Salmo 37, que Deus, ele realiza até os desejos do nosso coração. Olha que Deus bondoso nós temos. Obrigada aí vocês que escreveram o versículo para a tia Érica. Um beijo para Yasmin. A Yasmin chegou. Manda um beijo para Yasmin. Beijo para Yasmin. Beijão. Não é Yasmin, é Yasmin. Ah, Yasmin. Yasmin. Vamos lá, vamos dar uma recordada aqui na história. Depois que o George aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele entregou a sua vida para ser um missionário. Ele entregou a sua vida para ser um missionário. Quem sustentava o George até agora financeiramente era o seu pai. E o seu pai não aceitou que o George fosse um missionário. Ele queria que o George fosse um trabalhador do governo, como ele era, um ministro do Estado. E o George disse, não, pai, eu preciso fazer a vontade de Deus. E a partir daquele momento, o George disse para o pai dele, não se preocupe, o Senhor não precisa pagar mais nada da minha vida. Deus vai cuidar de mim. Como que o George se sustentou, então, depois de alguns dias, depois de algum tempo, né? Ele morava ainda lá em Londres. Não, desculpa, ele morava na Alemanha. Como que ele se sustentou lá na faculdade? Ele orou e Deus deu um emprego para ele. Vocês lembram qual foi o emprego? Sim. Dar aulas de inglês, né? Dar aulas de inglês para 3 professores americanos que tinham se mudado para a Alemanha. E era um dinheiro suficiente para ele pagar a mensalidade da faculdade, para pagar o aluguel, que depois nem precisou pagar o aluguel, né? Porque ele foi morar lá num orfanato. E para ele se sustentar, comprar sua comida. Deus cuidou de cada detalhe, amém? Amém. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz assim, ó. Buscai primeiro... Você sabe esse versículo, Zé? Eu sei. E a Bia também sabe. Vamos falar junto, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. Ele buscou fazer a vontade de Deus e Deus acrescentou aquilo que ele precisava. Tempos depois, ele foi aceito em uma missão. E aí ele se muda da Alemanha para qual país? Para a Inglaterra. Para a Inglaterra, muito bem. Então o George Miller, que nasceu na Alemanha, presta atenção que eu vou fazer essa pergunta aí, Colégio Batista. Vou perguntar onde que o George Miller nasceu e para onde que ele se mudou. Ó, você já sabe a resposta. Ele sai então da Alemanha, ali num navio, embarca nesse navio e ele vai para a Inglaterra, na capital, especificamente na cidade de Londres. Ele vai estudar. E ele começa a estudar bastante, estuda grego, hebraico, latim e todas as outras matérias ali da missão, para que ele pudesse ser um missionário qualificado. É verdade, Heitor, eu falei que ele ia dar aula de inglês, né? Ele deu aula de alemão, tá certo? Essa dúvida também, olha, Heitor, parabéns, você me ajudou aí que eu falei errado. Ele falou que ele dava aula de inglês pros americanos, eu falei, ué? Como assim? E por que você não falou aí, Bia? Ai, não sei. É isso mesmo. Ele sabia um pouco de inglês para falar com os americanos, mas ele deu aula de alemão. Nada de corrigir professora. Obrigada, Heitor. Um beijo para a vovó Carminha, que entrou agora também. Tá vendo como a gente tem alunos e vovós aqui que nos assistem? Então, um beijo para todas as vovós, ó. Manda um beijo para as vovós. Beijo para as vovós. Tem um monte de vovó. Tem um monte de vovó aqui nessa live. Amém. Que Deus abençoe vocês. Estão assistindo aí com os netinhos. Mas vamos voltar aqui. Obrigada, Heitor, pela correção. Ele dava aula de alemão para os professores americanos. E ali, então,
Já em Londres, ele estudando muito, 12 horas por dia, ele ficou doente. Então, a recomendação do médico, ele vai ali para uma cidadezinha bem pequenininha, no litoral, chamada Taimau. E ele fica ali em Taimau por um tempo, conhece o Henry, que era um outro missionário, que era um pastor. Então, aqui é engraçado, porque você tem o Henry, que era um pastor escocês, falando inglês. E você tem o George Miller, que era um pastor alemão, não é um cachorro, tá? É um pastor, não um missionário, né, ainda, da Alemanha, e falando inglês também com o Henry. Imagina o sotaque deles, né? Devia ser, pena que eu não sei imitar sotaque, mas devia ser bem legal, não é? Com certeza. O Zé é criativo, uma hora ele e a Bia inventar O Zé inventa o próprio sotaque dele. É verdade, Bia. Imagina de outro país. Depois a Bia e o Zé inventam um sotaque escocês e um sotaque alemão aí pra fazer de conta que é o Henry e o George. Comigo que eu conheço gente alemã. Eu conheço. Você conhece? Alemã. Conheço Quem? o Rancatoco. Conhece o Rancatoco? Zé, não interrompe a minha aula. Eu não vou deixar mais você falar. Eu fui no acampamento que tinha um alemão que tinha um apelido de Rancatoco. Ele era grandão. Nossa, olha o que ele Bia. Olha o que ele foi lembrar, hein, Bia? Crianças, esquece essa parte, tá bom? Vamos voltar aqui. Ali, então, em Taimau, através desse homem, né, desse pastor, do Henry, o George conhece, então, vários crentes, conhece algumas igrejas ali, e ele fica gostando muito daquele lugar. E eu terminei a aula dizendo que o Henry deu um conselho muito bom para o George. Quem se lembra qual foi o conselho que ele deu para o George? O George estava preocupado porque tinha muita coisa para ele estudar, muita coisa para ele aprender, e ele queria logo falar da palavra de Deus. Qual foi o conselho que o missionário Henry deu ali para o estudante, né? Para aquele que queria ser um missionário, queria ser um pastor, deu para George. Vamos ver quem é que vai lembrar e vai colocar primeiro. Vamos ver se a Bia ou o Zé vão lembrar qual foi o conselho. Vou deixar a Bia falar. Pode falar, Bia. Pode falar, Bia. Quando o Zé fala que a Bia pode falar, é porque ele não lembra. Ele joga tudo pra mim, Bia. A Bia não estava na história. Ah, não, no sábado, na sexta você estava, né, Bia? Sexta-feira eu tava. Você estava. Mas eu não lembro. Olha, eu acho que nenhuma criança Fala, se senhora. lembra. Fala, senhora, senão vai enrolar. Tá, vou falar então. O conselho que ele deu é que ele deveria se preocupar mais em estudar a palavra de Deus, que ele deveria se encher da palavra de Deus, se encher do Espírito Santo, para que ele pudesse ser usado por Deus, e que a própria palavra de Deus ia ajudar a aprender bem a língua ali inglesa que ele tanto precisava. E então, foi isso que ele fez. Ele estudou bastante a palavra de Deus e logo ele começou a pregar naquelas igrejas pequenas ali de Taimau. Pregou nas igrejas, falava de Jesus nas reuniões de oração, e logo, olha, parece que a língua dele desenrolou, e aí, Heitor, aí sim ele estava falando inglês, tá? Ali em Taimau. Ele precisou voltar para Londres, para os seus estudos, porém, quando ele estava lá em Londres, presta bastante atenção que agora a história do George Miller tem muitos detalhes, e a gente não pode se perder, senão a gente não consegue aí pegar o fio da meada, né? Então, a gente perde o fio da meada, na verdade. Então, preste atenção em cada detalhe, tá bom? Então, e isso ele deveria se preocupar mais com Deus, Heitor. Quando ele voltou para Londres, ele sentiu muita vontade, muito desejo de voltar para Taimau. Não por causa da praia, viu, gente? Não era por causa da praia, não. Ainda mais porque lá é muito frio, eles quase nunca nem aproveitam a praia como nós aqui no Brasil. Mas ele sentiu muito desejo de voltar para Taimau por causa das igrejas. Ele viu que tinha muita necessidade de obreiros lá em Taimau. E a missão que ele estava, a missão de Londres, queria mandar ele para um outro lugar do mundo. E ele estava disposto a ir também. Mas Deus começou a tocar no seu coração e mostrar para ele, dar paz no coração dele, que ele deveria ficar em Taimau. Então ele volta para Taimau, ele encontra de novo o Henry, que agora era como se fosse um amigo conselheiro dele, né? É bom a gente ter um amigo conselheiro, não é, Zé? É, muito bom. Não é, Bia? É muito bom. Mas para a gente ter um amigo conselheiro, esse amigo precisa aconselhar dentro da palavra de
Deus, né? A gente não pode ter um amigo que aconselha a gente fazer algo que é errado. Uma vez eu pergunto, uma criança lá na escola, alguém xingou ela e perguntou pro amigo, o que eu faço? Aí o amigo falou, vai lá e dá um soco nela. Não é esse tipo de... Não é esse tipo de conselho que a gente quer receber, não é verdade? Então, o George volta para Taimão e ele diz pro Henry, olha, Henry, Deus tem tocado no meu coração para que eu fique aqui em Taimão, mas a missão quer me mandar para um outro lugar, quer me mandar para outro país. Eu estou orando e se Deus me der paz mesmo no coração, eu vou ficar aqui. E o Henry diz para ele, mas como? Como você vai deixar a missão? A missão te paga um salário para você ficar aqui. Se você sair da missão, você vai ficar sem sustento. E o George, eu imagino, a história não fala isso aqui, mas eu imagino que ele deu uma risadinha e disse pro Henry, né? Ah, Henry, você não conhece meu Deus? Será que ele falou assim, né? O meu Deus supre as nossas necessidades. Se for a vontade dele, eu tenho certeza que ele vai cuidar de mim aqui. Assim como ele cuida de mim o tempo todo, desde o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus cuida. Henry, Deus supre todas as minhas necessidades. Às vezes eu preciso orar bastante, mas Deus supre todas as minhas necessidades. E sabe qual era a maior necessidade que o George tinha e já tinha sido suprida? Vamos ver quem adivinha primeiro, a Bia ou o Zé? Qual era a maior necessidade do George? Uma esposa? Não, daqui a pouco eu chego nessa parte. Não, antes, quando ele estava lá bebendo, quando ele era um ministro de Estado, quando ele estava lá fazendo coisas erradas, qual era a maior necessidade que o George tinha? Ganhar dinheiro? Não. Uma bengala. Não, gente. Não? Qual é a maior necessidade de uma pessoa desde que ela nasce? Alimento. Também, mas a maior necessidade dela. A maior necessidade. Vai, Bia, vai. Vou deixar você falar. Deus? É o perdão dos seus pecados. Porque todos nós já nascemos o quê? Fácil. Todos nós já nascemos pecadores. Crianças, todo mundo bem quietinho aí no chat agora, porque a história tem muitos detalhes. Eu não quero que vocês se distraiam com o chat e percam aqui a história. Todos nós somos pecadores. E o George era também. E que pecador, hein? Ele era um pregador falso, né? Enquanto pregava só lá por dinheiro, fazia um monte de coisas erradas que não agradavam a Deus. Porque pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Quando eu nasci, quando você nasceu, além do alimento, Bia, que sim, a gente precisa, senão a gente morre, a maior necessidade espiritual que uma pessoa tem é de ter perdão dos pecados, porque a gente já nasce pecador, a gente já nasce fora da família de Deus, a gente já nasce condenado ao inferno. Sabia disso? Não sou eu que falo, é a Bíblia. A Bíblia fala que a gente nasce longe da glória de Deus, né? Destituídos, tirados da glória de Deus. Então, quando eu nasci, quando você nasceu, nós já nascemos precisando do perdão de Deus. E Deus já sabia disso, por isso ele mandou Jesus para morrer por nós, né, naquela cruz. Mas Jesus ressuscitou e Deus oferece de graça. Quanto custa, Zé? Não custa nada. É de graça, porque Jesus já pagou o preço. Ó, o preço foi a vida dele, foi o seu sangue derramado. Deus oferece de graça, não é, Bia? A salvação a todo aquele que crê. Amém? Vocês estão afiados, estão nota 10. Eu creio que os alunos do Colégio Batista também estão nota 10. Hoje eu fiquei muito feliz porque alguém me pediu, falou assim, tia Érica, a gente está fazendo livro sem palavras aqui em casa, me dá a ordem direitinho para eu não errar. E eu fiquei muito feliz de poder dar a ordem, né? Então, se você vai fazer o livro sem palavras em casa também, ó, lembrando, página dourada, o céu, depois vem a página preta do pecado, depois vem a página vermelha do sangue de Jesus, a página branca do coração limpo e, por último, o verdinho, que é o crescimento. O George estava aqui, ó. O George estava crescendo em Jesus, crescendo na vida cristã, crescendo na confiança em Deus. Ele escreve uma carta, então, lá para a missão, dizendo para a missão que ele era muito agradecido
por todo o tempo que ele estudou, todo o tempo que ele trabalhou na missão, mas que Deus estava direcionando a vida dele para ficar lá na Inglaterra, ali em Taimal, pelo menos naquele momento. E ele pedia permissão para se retirar da missão. O que vocês acham que a missão respondeu? Sim ou não? Sim, sim. Você acha também, Acho Bia? que sim. Não sei, acho que não. Eu acho que Ixi, sim. deu empate aqui, né? A missão demorou, viu? Demorou 3 meses para mandar a resposta. Enquanto isso, ele ficou lá estudando e tudo mais. Mas até que, enfim, a missão respondeu que se ele tinha plena paz de Deus no seu coração, que era para ele ficar em Taimal, ele poderia ficar. Só que a partir daquele dia, ele perdeu o seu O que ele perdeu? salário. O salário tudo. Ele perdeu seu salário, ele perdeu seu sustento. Mas ele não perdeu sua confiança em Deus. Eu tenho certeza que o George falou: Senhor, agora eu estou livre para fazer a sua vontade. É claro, antes ele tinha que fazer a vontade de Deus também, mas ligada à missão. Onde a missão mandasse ele teria que ir. Senhor, agora eu estou aqui livre para te servir, mas eu preciso que o Senhor me sustente. Mostre alguma coisa para que eu faça, né? Para que venha o meu sustento. Na mesma semana, Deus respondeu. O George estava lá pregando numa das igrejas. Ali, olha que nome bonito da igreja. A igreja chamava Casa Ebenezer. Olha, sabe o que significa? O Zé sabe o que significa Ebenezer. Sim, Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, exatamente, Zé. Ebenezer está lá em 1 Samuel 7,14. Eu geralmente coloco esse versículo em algumas cartinhas para os pais. Hoje mesmo eu coloquei. Até aqui, né, nos ajudou o Senhor. Se eu não me engano, foi Samuel que deu o nome para esse lugar ali de Ebenezer. E significa isso no hebraico. Até aqui nos ajudou o Senhor. E ele estava pregando, então, nessa igreja chamada Ebenezer. E quando ele terminou o sermão dele, a sua pregação, os líderes ali, era uma igreja bem pequenininha, só tinha em torno de 20 pessoas, bem pequenininha mesmo. Eles chegaram e falaram assim: missionário George, nós queremos te fazer um convite. O senhor poderia ser pastor da nossa igreja? O nosso pastor vai embora daqui a um tempo. Ele vai mudar de ministério. O senhor poderia, né, ser o nosso pastor? O que o George respondeu? Claro que sim. Eu creio que ele respondeu: será um prazer, mas primeiro eu vou pedir permissão ao meu Deus. Com certeza ele deve ter orado. Ele orou e logo então ele deu a resposta. Mas na primeira vez que ele sobe ali agora como pastor para pregar, sabe o que ele disse para a igreja? O quê? Sabe o que ele disse? Eu não sei não. Ele disse assim: talvez você nem ache estranho, mas o povo lá de Londres, né, as pessoas ali, os ingleses, acharam uma falta de respeito. Ele disse assim: meus irmãos, eu agradeço a Deus por ter me trazido até aqui. É um privilégio poder servir a Deus aqui entre vocês, mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu pertenço ao Senhor. Eu ficarei aqui nessa igreja até que Deus mande eu ficar. Quando ele disser que eu tenho que sair, mudar de ministério, eu irei embora. E as pessoas acharam ele tão petulante, chegaram a dizer: nossa, que estrangeiro petulante, né? Falar que vai ficar aqui só por um tempo. Ele, na verdade, nem sabia por quanto tempo ele ficaria ali, né? Mas ele estava sendo honesto. Ele estava dizendo que ele pertenceu ao Senhor, assim como eu pertenço, assim como você tem que pertencer a Deus. E Deus nos conduz. É para isso que nós existimos, né? Para Deus nos mostrar onde é que a nossa luz tem que brilhar. Amém? Por enquanto, a gente está brilhando aqui em Ribeirão, né? E se Deus mandar a gente para outro lugar? A gente precisa ir, não é, Bia? Sim. Porque a gente precisa ser obediente ao Senhor. Onde será que Deus... Agora, crianças, Deus quer que você brilhe aqui em Ribeirão Preto. Você não pode sair da casa dos seus pais. Onde será que Deus vai mandar você brilhar ainda daqui a uns anos? Talvez você brilhe como médico no hospital, como um excelente mecânico dando testemunhos de Deus para todos aqueles que vão consertar seu carro. Talvez você seja uma professora do Colégio Batista e de outros colégios que você vai poder falar de Jesus para as crianças. Onde será que Deus vai fazer você brilhar? Tomara, né, que não esqueça, a gente precisa brilhar a luz de Jesus. Mas vamos lá. E aí,
Ele viajou para uma cidade bem pertinho ali, chamada Exeter, nome difícil, né? Exeter. E ali ele foi na casa de um missionário chamado missionário Groves. Era um homem que ele admirava muito. Ele foi lá para buscar alguns conselhos, para crescer ali espiritualmente naquela conversa. E adivinha quem ele conheceu? Agora eu estou já imaginando. Coração quebrantado. Coração quebrantado. Ele conheceu a Mary Mary Groves. Vamos falar a Maria, tá bom? Para ficar mais fácil. Ele conheceu a Maria Groves, a irmã do missionário. Ela era uma moça muito simpática. Convidou para tomar um chá. É muito comum os ingleses tomarem um chá todos os dias. Então eu sou inglês porque eu gosto de chá. Agora gosta mesmo, hein? Descobri meus antepassados. É verdade. O Zé gosta de um time inglês. Não sou mais Zé não. Agora eu sou Joseph. Vai começar, Bia. Vai começar. Agora eu descobri. Obrigado. Olha, o Zé, eu acho que o próximo passeio dele, quando ele tiver dinheiro, ele vai para Inglaterra, porque ele gosta muito do Liverpool, né? Do time inglês. Eu vou lá ver o Big Ele Ben, gosta Big Ben. de tomar chá. Mas você sabia que os ingleses tomam chá com leite? Não sou mais inglês, não. Mas vamos voltar aqui na história. A Maria ofereceu um chá bem gostoso ali e começou a conversar. E o George, gente, até então, ele não tinha pensado em casamento. Ele nem estava preocupado com a esposa. Ele queria tanto servir a Deus que ele não pensou nessa parte. E ele já estava assim, passando um pouquinho da idade de casar, né? Já tinha lá seus 30 e poucos anos. E ele tinha um nariz um pouco grande, que chamava um pouco a atenção das pessoas. Era italiano. Não, ele era alemão, ele não era italiano. E ele até percebeu que a Maria ficou encarando um pouco o nariz dele, né? Mas ela gostou muito da conversa, ela gostou muito do jeito dele. E ele, né, na história aqui, quando ele narra, ele diz assim que ele sentiu os olhos sinceros da Maria. Olha só, né? A Maria não estava nem interessada em dinheiro, porque ele não tinha, não é? E também não estava interessada em tanta belezura, porque ele não tinha muita belezura física. A beleza dele estava por dentro, né? Ai, Zé! Então, assim, Zé, de servir a Deus. Vamos lá. Então, depois de um tempo, ele pediu a Maria em casamento. E olha, Já? sim, e ele ficou muito feliz que Deus também supriu a necessidade de uma esposa, né? Porque a Bíblia fala, né, que Deus fez a esposa para ser uma ajudadora do homem, principalmente esses que estão no ministério. Então, Deus supriu, olha como Deus era bondoso e supriu a esposa. Em outubro de 1800, deixa eu ver a data certinha, 1830, em outubro, no mês de outubro, eu não sei o dia, de 1830, a Mary Groves, ou a Maria Groves, se casa, então, com o George Miller. Olha só, o grande George Miller. E os dois vão servir a Deus ali em Taimal, na igreja, certo? E ele estava muito feliz ali na igreja, servindo a Deus, naquela igreja lá onde ele falou, né, que ele vai ficar. Eu tenho uma pergunta. Fala, Bia. Ele virou pastor antes de casar? Sim. Ah. Ele virou pastor antes dele casar. Ele assumiu o pastorado antes do casamento. Agora, ele era um pastor completo, ele era um pastor casado. Olha bem só, feito, né? Bem feito. Por que bem feito? Bem feito mesmo. Não, é que bênção. Que bênção. Isso, Zé. Que bênção, que bênção. Então, quando ele estava nessa igreja, tinha algo que incomodava muito ele, mas muito mesmo. E era algo que nem bíblico é. Era uma coisa muito estranha. Só que eu vou ter que parar a história, porque já tá tarde. Não. Se você quiser saber o que era tão estranho, que o George ficou incomodado e começou a orar que Deus mudasse essa situação. Você vai ter que voltar aqui no sábado. Que horas? Eu acho que tinha morcego no telhado. Não. Era algo relacionado com o culto. Algo relacionado com a igreja. Algo incomodava muito o George. Ele estava desanimado. Ele tinha que falar irmãos animais. Não O que será que estava incomodando o George, que ele precisaria da ajuda de Deus para mudar aquela situação? Agora, né, ali pastoreando aquela igreja, era o pastor, era o líder. O que será que
ele precisava fazer junto com Deus, né? De acordo com a vontade de Deus, para mudar aquela situação que não estava certa diante de Deus. Se você quiser saber, você vai ter que voltar aqui no sábado às 18 horas comigo, com o Zé, com a Bia ou com a Filó, para saber o resto dessa história. Termino a aula fazendo 2 perguntas. Preste atenção. A maior necessidade que a gente tem, como eu falei hoje, é sobre a salvação. Você pode dizer, não é para você dizer para mim aqui no chat, é para você dizer aí, ó, na sua mente, todos vocês que estão assistindo, pode ser adulto, criança, pode ser os vovôs e as vovós, qualquer pessoa. Você tem certeza que se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu? Se a sua resposta for não, não fique mais nem um segundo sem essa certeza. Lembre-se, você precisa só reconhecer que é pecador. Você precisa crer de todo o seu coração que só Jesus pode te salvar. Não são as suas obras, não é a sua igreja, não é o batismo, não é o seu dinheiro, não é porque seus pais são pastores, são crentes. Você precisa reconhecer que Jesus precisa te salvar, que só Jesus pode te salvar. E se você crer e pedir, confessar com a sua boca, será salvo. Vamos falar Romanos 10, 9? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Deus não mente. Ele garante para você que se você fizer essas 2 coisas, que são de graça, você será salvo. Amém? Amém. Se a sua resposta for sim, tia Érica, eu tenho certeza, se Jesus voltasse hoje, eu iria sim para o céu. Ore sempre e faça sempre a vontade de Deus. A melhor coisa que existe na nossa vida é estar fazendo a vontade de Deus. Confie na fidelidade dele e faça a vontade dele o tempo todo. Amém? Amém. Que Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Então, até sábado às 18 horas. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa história, pela vida do George Miller, que tem nos ensinado e ainda vai nos ensinar muito a como confiar no Senhor, ó Deus. Que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes e ajuda-nos, ó Deus, a te servir melhor e a confiar em Ti. Pedimos agora que se alguém não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, neste momento possa ser salvo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, pessoal. Até sábado. Eu preciso aprender a fazer o livro sem palavra também, porque o meu sumiu. Tchau, faz até tempo. sábado. Meu sumiu faz tempo, Bia, o meu livro sem palavra. Eu Nossa, Zé, vou sério? pegar emprestado